Fala galera do canal @MB Vasco, sejam todos bem-vindos. Porque aqui é Vasco, de torcedor a torcedor. Então vamos para mais um giro de notícias aqui no canal. Hoje vamos falar de Cuiabano, porque o jogador ainda não estreou. Rapaz. E também confronto definidos da semifinal do Campeonato Carioca. De acordo com o GE, Vasco tem o pior ataque entre os times da Série A. Será que é verdade? A gente vai conferir. O jogador Rojas pedindo passagem. Meus amigos, o cara tá jogando muita bola. E o Diniz sofre pressão por causa disso. E vamos falar também sobre a situação do cria Felipe Coutinho, o jogador que rescindiu o contrato. Meus amigos, vamos falar no final do vídeo que eu vou dar a minha opinião. Meus amigos, então vamos falar do reforço Cuiabano, que ainda não estreou pelo Cruz Maltino. Entendo os motivos. De acordo com o site Papo na Colina, o reforço cercado de expectativas, Cuiabano ficou fora do segundo jogo consecutivo do Vasco desde que foi anunciado. O lateral esquerdo não foi relacionado para a partida contra o Volta Redonda Futebol Clube pelas quartas de finais do Campeonato Carioca e segue aguardando a oportunidade de estrear. Explicação é física. O jogador chegou ao clube com ritmo de jogo abaixo dos demais companheiros e nos últimos dias apresentou um desconforto na coxa, segundo o técnico Fernando Diniz. O jogador já veio machucado, hein? A comissão técnica optou por não acelerar o processo para evitar riscos. Cuiabano vinha atuando pelo time sub-21 do Nottingham Forest e estava fora dos planos do então treinador Sean Deschamps na equipe principal. Ele disputou apenas 2 partidas em competições de base na Inglaterra, e que explica a diferença de intensidade em relação ao futebol profissional brasileiro. Eu acho que ele já veio, não veio muito inteiro não, tá gente? Eu acho que ele veio cuidando aí. Vamos lá. Comissão técnica planeja evolução física para clássico contra o Fluminense. Muito interessante. A estratégia do Vasco é utilizar a semana cheia de treinos para melhorar o condicionamento do lateral e integrá-lo gradualmente ao ritmo da equipe. A ideia é que o camisa 66 esteja em melhores condições para a semifinal do Carioca, mas sem antecipar etapas. Internamente, o departamento de futebol considera Cuiabano uma peça importante para fortalecer a lateral esquerda, setor que vinha sendo alvo de avaliações. O jogador chega com um currículo relevante nas últimas temporadas pelo Botafogo, foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024. Jogou muita bola, tá? Eu lembro, jogou muita bola. Se ele fizer metade que ele fez no Botafogo ou no Vasco, tá show de bola. A expectativa é que, com a evolução física, Cuiabano amplie as opções de Diniz e aumente a competitividade no setor para a sequência decisiva do Campeonato Carioca. Nessa primeira partida eu creio que não, devido a essa lesão que ele tá, eu acho que de repente ele realmente possa ter vindo sem ritmo de jogo, então a diretoria tá ali, né, fazendo um tratamento muscular no jogador, preparo físico legal. Não adianta botar ele num clássico que, né, é muita intensidade, então vai queimar o jogador. Então ele tem que estar 100% realmente para estrear nessa competição. Mas é um reforço muito importante. De repente, por segundo jogo, eu acho que ele estreia sim, tá? Ou, de repente, no final do segundo tempo, lá ele joga uma bolinha, uns 20 minutinhos, entendeu? Mas vamos ver aí. Vamos para a próxima notícia. Meus amigos, agora vamos falar de confronto definido da semifinal do Cariocão entre Vasco e Fluminense, tá? De acordo com o site GE, Vasco e Fluminense pela semifinal do Carioca será no estádio Newton Santos,
Então vamos saber o porquê disso. Primeiro jogo do mata-mata acontece no próximo domingo. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, confirmou a primeira partida da semifinal do Cariocão entre Vasco e Fluminense para o estádio Newton Santos. A partida acontece no próximo domingo às 18 horas. O jogo não pode ser realizado no Maracanã porque acontece no mesmo dia que a outra partida da semifinal, entre Flamengo e Madureira, que tem mandos dos flamenguistas. O confronto terá transmissão ao vivo da TV Globo, da Premier e do Sport TV. É isso aí, ó. Quem quiser assistir tem várias opções para assistir o jogo. Diferente das quartas de final, nas semifinais, os clubes se enfrentam em jogos de ida e volta. A final será em jogo único. Não há vantagem para nenhum dos times. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será na disputa de pênalti. Meus amigos, e pênalti o Vascão é firme, tá? O Vascão se garante nos pênaltis, mas a gente não quer que chegue até esse ponto que o meu coração não aguenta mais. Aí é de 2 remedinhos de pressão pra cima, tá? Não deixa chegar nos pênaltis não, hein, Vascão? Pelo amor de Deus, já tô logo avisando, hein? Meus amigos, como o Fernando Diniz vai aproveitar esse tempo, né, que o Vasco não está jogando até a semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. De acordo com o site GE, olha só, o que o Vasco espera resolver na semana vazia até a semifinal do Carioca. Isso também eu estou curioso para saber. O que vão inventar, tá? O que eles vão chegar com novidade para surpreender o Fluminense? O time se classificou após situação ruim contra o Volta Redonda. Nem fala nisso. Que jogo. O Vasco terá uma semana cheia para melhorar pontos importantes antes da semifinal do Campeonato Carioca. O clube tem pendências a serem resolvidas, principalmente em questões táticas, técnicas de alguns jogadores. A principal delas neste momento parece ser recuperar a confiança de alguns jogadores titulares como Coutinho, né, que já falou que não vai jogar. Nuno Moreira, Cuesta e Lucas Piton tiveram atuações bem fracas contra o Volta Redonda. Coutinho, né, rescindiu o contrato, então ele está fora desse relacionado aqui, né. Cuiabano, entende a ausência do lateral nos jogos do Vasco. Isso aí já falei para vocês a informação. O camisa 10 foi vaiado e xingado por boa parte da torcida em São Januário. Coutinho não gostou não, tá? O Cria ficou meio dói. Ele sequer retornou ao banco de reservas durante a segunda etapa ou a disputa de pênaltis. Coutinho disputou 3 partidas em 6 dias e aparentemente sentiu desgaste no jogo contra o Volta Redonda. Ele foi substituído no intervalo depois de uma atuação ruim no primeiro tempo. Meus amigos. Até aqui, as melhores atuações de Coutinho em 2026 foram depois de semanas cheias de treinamento. O meia jogou bem contra o Botafogo e Chapecoense. Depois de ser poupado contra o Madureira, a pausa na semana pode ajudar o camisa 10 a se recuperar no Vasco. A comissão técnica de Fernando Diniz também espera melhorar o condicionamento físico de Cuiabano, contratado nesta janela de transferência. O lateral é o único reforço que ainda não foi relacionado para as partidas, além de ter chegado abaixo fisicamente do restante do plantel. O jogador também apresentou desconforto na coxa. Essa informação já dei para vocês, né? Vamos ver o que o Vasco vai o que na verdade Fernando Diniz vai estar preparando, né, de estratégia para surpreender o Fluminense ali, né? Qual vai ser o time titular que vai jogar contra o Fluminense? Isso é muito importante também. A gente vai falar no final do vídeo, calma aí, tá? E vamos para a próxima notícia. Meus amigos, então a próxima notícia é: de acordo com o site GE, Vasco tem o pior ataque entre os times da Série A. Vocês concordam com isso? Olha, eu não tinha nem parado para pensar, mas de acordo com a análise aqui, eu vou mostrar para vocês que, ó, faz sentido, tá? Vou mostrar para vocês, ó. De acordo com o site GE,
O Vasco tem o pior ataque entre os times da Série A em 2026. A equipe tem o menor número de gols, a menor eficácia entre os 20 clubes da primeira divisão. Meu irmão, pior que tem mesmo. Quem assiste o jogo do Vasco vê o desperdício. Ó, o Vasco tem o pior ataque do ano entre as equipes da Série A. A equipe marcou apenas 12 gols em 10 jogos até aqui na temporada. O setor vem sendo alvo de críticas no início da temporada, em um momento após a saída dos dois principais nomes do ataque, Ryan e Verratti. Está fazendo falta. Está fazendo falta. A falta de eficiência no ataque ficou nítida em algumas partidas nessa temporada. O Vasco não venceu o Volta Redonda, o Bahia, a Chapecoense e o Madureira, muito pela quantidade de finalizações que o time desperdiçou nos jogos, mas foi muita. Nas últimas 5 partidas foram 117 chutes, apenas 4 gols marcados. Vocês ouviram muito bem? Vou repetir. Nas últimas 5 partidas foram 117 chutes, apenas 4 gols marcados. Meu irmão, é muita chance desperdiçada. É muita. A ineficiência do Vasco também é traduzida nos números. O clube é o que mais precisa de finalizações para marcar dentro das equipes da Série A. São mais de 14 chutes para marcar um gol. Os números do Atlético Paranaense, Chapecoense, Coritiba, Remo não foram contabilizados, uma vez que o Gato Mestre, o jornalista, não tem os números avançados dos campeonatos estaduais do Paraná, Pará e de Santa Catarina, porque se ele fizesse um levantamento aí, ia ver que o Vasco estava lá embaixo também. O treinador Fernando Diniz saiu em defesa do trabalho até aqui. Ele vai defender, né? Vai defender, ele vai falar que tá criando, então no caminho certo, tá criando. Afirmando que a equipe produz muito, falei para vocês, mas os chutes não têm entrado. Lá ele, mas tem que fazer o gol, meu irmão. Se você olhar os números, que é uma maneira de olhar o trabalho do treinador, você vê que o time produz e o que o time oferece. Hoje foram 31 chutes a gol contra 6. Contra a Chapecoense, número parecido. Contra o Bahia também. Contra o Mirassol, o Vasco teve estatística que aproximam de ganhar o jogo. O placar final do jogo é soberano. Ninguém discute isso. Eu tenho confiança no trabalho. Ele vai defender, né, meus amigos? Até a morte. Ele vai defender. Se ele defender, o presidente Pedrinho defende. Também, que os dois são assim, fechamento. Então é isso. Quer dizer, o Vasco tem 117 oportunidades, meu irmão. É muita oportunidade para pouco gol. Que isso, é um absurdo, cara. Eu acho que o Fernando Diniz tem que mudar ali. Eu já falei, deixa o Spinelli no lugar do Brenner, tá? Tira o Nuno Gomes, bota ali o Inestrosa, tá bom? Coutinho já não quer mais jogar, rescindiu, ficou dodói, ficou chateadinho. Beleza, respeito, Coutinho. O Roger já tava pedindo passagem, vou falar nisso já, tá? Bota os caras pra jogar, irmão. Os caras estão querendo jogar, tá entendendo? Mas eu acho que o Fernando Diniz já perdeu a mão do elenco, tá? Por debaixo do pano ali tem jogador fazendo corpo mole, uns já querendo pular a cerca aí, ir pro Grêmio, já fez até acordo verbal, o seu Paulo Henrique, a diretoria não gostou muito, tá? Só faltava o Vasco aceitar, já tinha feito um contrato de parece 3 anos, acordo salarial, era só o Vasco dar o positivo, mas parece que o contrato dele vai até 2028. A diretoria não viu essa situação aí com bons olhos, não. Vamos ver os próximos capítulos aí. Vamos falar na próxima notícia. Meus amigos, a próxima notícia vamos falar
do Rojas, o meia colombiano, tá? Que tá pressionando o Fernando Diniz de encostar o Coutinho, o Cria. O Cria já sentiu o calor do colombiano, já derrapou. A torcida já fez pressão, a gente vai falar daqui a pouquinho aqui. De acordo com o site do GE, Rojas empolga em início no Vasco e pede passagem no time titular. Isso é nítido. Quem assiste o jogo do Vasco sabe que o cara tá voando. Disse o jogador, não esperava esse apoio da torcida. O meia colombiano foi um dos destaques na classificação contra o Volta Redonda. Em meio ao início de ano turbulento do Vasco, Johan Rojas desponta como uma das boas novidades do clube para a temporada de 2026. Contratado em dezembro, o meia foi um dos destaques da classificação contra o Volta Redonda. O colombiano entrou bem na partida e vem se firmando entre as opções de Diniz para a equipe. Disse o jogador, eu creio que a principal é ter confiança em nós mesmos. Creio que o Diniz nos blindou bastante, que ele nos deu confiança. Acredito que isso foi refletido no segundo tempo. Rojas entrou no segundo tempo da partida contra o Volta Redonda. O meia foi bastante aplaudido quando subiu para o gramado durante o intervalo do jogo para aquecer. Após boa atuação do meia, que foi um dos melhores em campo no segundo tempo, ele aplaudido pelos torcedores em São Januário. Meus amigos, o meia tá jogando muito. Quando o cara entra em campo ali, o cara toca o terror, ele e o Andrés, os caras correm bastante, se movimenta muito, vem para receber, marca também, dá um dinamismo ali legal no ataque do Vasco, juntamente com o Claudio Spinelli ali, vai dar bom, porque o Brenner, o Coutinho e o Nuno Moreira, os caras não estão criando nada ali. Não estão criando nada, não estão conseguindo fazer gol e não está empolgando a torcida. A torcida está pressionando o Diniz. Aí o que aconteceu? Diniz não quer deixar o dele na reta. Pressiona o jogador. Tirou o Coutinho no segundo tempo. O Cria foi pro vestiário e não voltou, né? Achei uma falta de respeito com os colegas de trabalho. Nem na parte dos pênaltis ele estava lá para dar um suporte. Isso a gente vai falar agora na próxima notícia, tá? Vocês vão entender. Meus amigos, então vamos para a próxima notícia. Vamos falar de Felipe Coutinho e a sua rescisão de contrato. De acordo com o site GE, vou trazer informações para vocês quentíssimas. Coutinho explica a saída do Vasco. Disse o jogador, estou muito cansado mentalmente. Será? Meia diz que tomou a decisão no intervalo do jogo contra o Volta Redonda. Percebi que meu ciclo no clube tinha acabado. A torcida caiu de pau nele. Ele não aguentou não. Essa geração de jogador não aguenta isso não, gente. Tem que respeitar eles, tem que dar chupetinha para eles. Não pode pegar no pé do jogador, que fica tudo, oi, não fala assim comigo, não fala. Pelo amor de Deus, calma aí que a gente vai falar disso aí. Respeito muito o jogador Coutinho, tá? Vai fazer uma falta pro Vasco, mas não dá para ficar passando um paninho não, tá? Calma aí que a gente vai falar sobre isso. O meia Felipe Coutinho explicou nas redes sociais o pedido para sair do Vasco. O jogador afirmou que está muito cansado mentalmente, entendeu que o ciclo no clube encerrou após a partida contra o Volta Redonda. No último sábado, ele também disse que não voltou após o intervalo naquela partida para priorizar a saúde mental. Está aqui, Coutinho surpreendeu a diretoria do Vasco com pedido de rescisão. Ninguém esperava, né? Ninguém esperava isso. Disse o jogador, eu pensei muito antes de escrever aqui. Pensei mesmo. Mas pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto. Eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube. Amo tudo que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor. Sempre. Nunca faltou entrega. Nunca faltou vontade e comprometimento.
Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais, disse o Meia, em nota às suas redes sociais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum onde passei. Quem me conhece sabe disso. Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado. E eu não voltei para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito. A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre fui reservado, então falar isso aqui não é fácil. Mas eu preciso ser honesto. Minha relação com o Vasco é de amor e vai continuar sendo para sempre. Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco. Eu sou grato por tudo que vivi aqui. Meus amigos. Disse mais: vou levar o Vasco comigo para sempre, no peito, na história, na vida, de coração. Obrigado por tudo. O Meia surpreendeu a diretoria do Vasco com a decisão de rescindir o contrato. O comunicado foi feito pelo staff do jogador de 33 anos, diretamente ao presidente Pedrinho. Coutinho também ligou para Fernando Diniz para informar a intenção de deixar o clube. O técnico tentou fazer com que o Meia mudasse de ideia, porém sem sucesso. O Vasco, inclusive, já havia iniciado conversas para renovar o contrato com o camisa 10. Quem tem vínculo com o clube carioca somente até junho deste ano. As tratativas já estavam em andamento com o departamento de futebol para ampliar o vínculo, pelo menos até o fim do ano. A percepção interna de decisão de Coutinho de deixar o clube não tem a ver com o ambiente de trabalho, mas com o acúmulo de críticas recebidas nos últimos tempos. Na última semana, contra o Volta Redonda, o atleta foi vaiado pela primeira vez em São Januário e recebeu o apoio de Fernando Diniz. Meus amigos, nem todo mundo tem a estrutura que você tem aí do outro lado da câmera, que eu tenho. Mas só que isso aqui, a instituição é Vasco da Gama, irmão. Eu não posso pensar no amiguinho, entendeu? A gente quer os 3 pontos, a gente quer a vitória. Há muitos anos que a gente vem sofrendo com essas coisas. O jogador veio, sou grato a ele. Eu, como torcedor, sou grato ao Coutinho. Ele abriu mão de um alto salário na Europa para vir para o Vasco. O Vasco deu aqui, parece que o salário dele aqui está em torno de R$1,5 milhão. Mas só que Felipe Coutinho não vem entregando aquilo que a gente esperava. Eu tenho um carinho enorme pelo jogador, mas não dá para passar paninho. Meu irmão, quando o Santos perdeu para o Vasco, se eu não me lembro, foi de 6-0, 6-1. Neymar chorou, mano, de vergonha. Ele não aguentou. Mas tá lá no Santos. Deu a volta por cima. Eu acho que estava no momento do Coutinho respirar um pouco, sentar no banco, deixar acalmar, sabe, a torcida. Porque nós torcedores somos assim, irmão. Tu foi lá, fez um gol, a gente já fica satisfeito. No outro jogo fez outro gol, meu irmão, tu é o cara. Nunca falei mal de você. Isso é do torcedor, é normal, irmão. É normal. Fernando Diniz está sendo massacrado, a gente está pegando no pé. Está perdendo até a liderança ali entre os jogadores do Vasco ali internamente. Basta o Vasco aí ganhar 2 partidas, que o nego já vai falar no dinizismo. E o dinizismo, hein? Agora já era. Engatou o trem-bala, já era. Isso é normal da torcida, irmão. Isso é normal de vaiar. Isso é normal. Agora, se você levar pro coração, aí, meu irmão, ninguém fica. O nosso coração já tá blindado de tanta porrada que a gente toma. Tanta porrada que a gente toma, o torcedor do Vasco já tá blindado. Tem certas coisas que a gente nem pensa no sentimental do jogador. Deveria, mas tem hora que a gente dá raiva, não consegue se controlar, irmão. A gente já vem sofrendo há muito tempo. Não tem como passar paninho. Ai, foi mal, então tu quer um chocolatinho quente. Oi, vem cá. Não tem mais, mano. A gente não tem tempo mais pra isso não, meu irmão. É 3 pontos, é ganhar e ganhar. Porra, todo time, com todo respeito, todo time mais ou menos que o Vasco joga, porra, parece até uma final de Champions League, Volta Redonda dentro de casa. Tomamos um sufoco, irmão.
Pô, pelo amor de Deus, tomando um sufoco. Aí o Diniz vai bancar esses caras. Entendeu? Mas tem hora que não deu mais. A torcida tá martelando na cabeça dele. Diniz, tira o cara, tira esses caras. Tirou o Coutinho, pô. Tirou o Coutinho, acho que contra o Bahia, que Felipe Coutinho não gostou, já saiu com risinho de deboche, né? Achando que é muita coisa. Aí no outro jogo, ele não quis nem ficar no banco de reserva. Tava com o emocional abalado. Pô, Felipe Coutinho, com todo respeito, eu te considero pra caramba. Você é um baita jogador, mas tem hora que a gente precisa respirar mesmo, irmão. Ir pra caverna, se esconder. Deixa o Roger jogar. Daqui a pouco, Fernando Diniz vai dar um jeito de botar você pra jogar com um cara ali, irmão. Mas nesse momento não tá dando liga, irmão. É 117 chutes para 6 gols. Se não é o Puma Rodrigues fazer uns gols ali para salvar o ataque, a gente tava lascado, não tava nem mais aí, irmão. Pô, a gente é grato por tudo que você fez pelo Vasco de voltar, pela identificação que você tem com o clube. Tá entendendo? Mas só que não dá, meu irmão. Não é ingratidão da torcida, não. A gente quer resultado. Tá desde o ano passado que a gente está dando oportunidade e você vem, né, com espaço de jacaré, faz um jogo legal, tem outro que não faz, mas a gente quer coisa imediata, irmão, não dá tempo para esperar, sabe por quê? Quando não tinha os jogadores que a gente tem agora, tu podia ficar aí, se olhasse pro banco não tinha ninguém para substituir você, mas agora tem, irmão. O Roger está pedindo passagem. Aí o Fernando Diniz não vai colocar o cara? A torcida vai esculachar ele, vai xingar ele, pô. Pra poupar você. A torcida quer gritar, porra, ganhamos, pô. E ganhar convencendo. Não é só ganhando em pênalti, não, meu irmão. É fazendo um bom jogo. Sou grato. Eu, MB, sou muito grato, Coutinho, por tudo que você fez pelo Vasco, irmão. Mas eu achei essa tua atitude aí, eu acho que você tinha que esperar mais um pouquinho, respirar, para ver. Você tomou de cabeça quente, levou pro coração, tá? Não adianta que a gente não vai pegar no colinho, vai fazer homenagem para você. Espero que as torcidas do Vasco façam um bandeirão, façam uma homenagem linda para você, que você merece. Mas só que como você saiu, eu não achei legal. Eu não achei legal. Entendeu? Não é ingratidão da nossa parte, não. É que a gente quer resultado, irmão. E a gente está batendo nessa tecla, criando resultado, ó, há muito tempo. Então a gente não pode mais perder tempo, irmão, tá? Espero que você seja feliz aonde você for jogar. Se você for encerrar a tua carreira, irmão, você vai ser sempre pra gente um ídolo, tá? Um cria. Tu vai sempre morar aqui, entendeu? Mas a gente, como torcedor, tem que separar. A instituição vale mais de qualquer um jogador, tá? Um forte abraço. Galera, esse é o vídeo de hoje, tá? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então deixa um like aqui, fortalece, compartilha, se inscreve no canal, tá? Um forte abraço aqui do MB, tá bom? Até o próximo vídeo. Fui!